Marco Antônio afirma que agora tem certeza de que Giuliana está com o italiano, e Francesco ressalta que não tem mais nenhuma dúvida disso, acrescentando que agora precisam parar e refletir. Marco Antônio comenta sentir que vive um pesadelo, mas Francesco garante que não é um sonho ruim, e sim a realidade que ambos terão de enfrentar. E Marco Antônio concorda em silêncio, absorvendo cada palavra do pai. Francesco diz querer ver o filho de cabeça erguida quando Janete surge de surpresa, deixando-o incrédulo. E ao vê-la, Francesco afirma não acreditar enquanto Janete declara que voltou, fazendo Marco Antônio ficar em choque ao reencontrar a mãe, que comenta não ter desejado uma festa, mas esperava uma recepção melhor. Porém, Francesco responde que ninguém a aguardava. Então Janete ironiza, dizendo que Giuliana bateu as asas mais uma vez, momento em que Marco Antônio afirma não estar disposto a conversar, e Janete observa que não parece que ela passou quase um ano fora, ouvindo de Francesco que ela voltou do mesmo jeito, ao que Janete retruca que encontrou tudo pior que deixou. E Francesco ressalta que agora a situação ainda está mais complicada, garantindo que quer apenas tomar banho e se trocar. Mas antes disso, Janete menciona que Mariana está cuidando do bastardo deixado por Giuliana na casa, levando Francesco a questionar o que há de errado com isso. E Janete pergunta se ele pretende ficar com a criança, ao que Francesco responde que sim, pois ele é um Magliano. E Janete rebate dizendo que Magliano é apenas o que Giuliana carregou na barriga. Enquanto isso, Giuliana coloca comida na mesa de Matteo e o serve, contando que passou o dia inteiro ajudando Dolores na cozinha, preparando o almoço que agradou aos hóspedes. E quando Matteo pergunta o motivo, Giuliana explica que Dolores a convidou para ajudar em troca de cobrar apenas metade da pensão. Matteo não demonstra entusiasmo e Giuliana questiona se ele não gostou, mas ele diz que está de acordo, e ela comenta que pelo menos um dos dois está trabalhando, ao que Matteo pede para comemorarem em paz. Em outra cena, Gomesindo relata ter conversado bastante com o Sr. Francesco e diz que já imaginava o que aconteceu, alegando que ninguém pode culpar ninguém, porque Francesco sabia há muito tempo que Giuliana não gostava de seu filho. Enquanto Maria relembra que Matteo também não amava de verdade Rosana, e Angélica acrescenta que Rosana sempre soube disso. Rosana então pede para não ouvir recriminações e Gomesindo esclarece que não está criticando ninguém, apenas reconhece que antes precisou se repreender por ter dado ouvidos às histórias de Rosana. Em seguida, Rosana pede a bênção a Maria e Gomesindo e se retira. Maria comenta que antigamente eram bons tempos quando os pais casavam os filhos, e Angélica responde que os tempos ainda não mudaram, mas um dia irão mudar, saindo logo depois acompanhada de Augusto. E Maria observa que pelo menos o casamento de Angélica parece ir bem, enquanto Gomesindo diz que precisarão se acostumar com a ideia de ter uma filha abandonada pelo marido. E Maria pede que ele não se aflija, desejando-lhe boa noite antes de se recolher, deixando Gomesindo sozinho, refletindo que foi uma péssima ideia ter trazido Matteo de volta. Enquanto isso, Janete confessa que não escreveu mais para Francesco, porque percebia pelas respostas dele que ele não se importava com suas cartas. Francesco pergunta o que ela quer dizer, e Janete explica que deduziu isso pelo modo das respostas. E Francesco alega que não tem novidades para contar. Janete lembra que Giuliana estava grávida do filho deles, e Francesco diz que isso não era o motivo para ela retornar, perguntando por que Janete não ficou mais tempo em viagem, ao que Janete provoca perguntando se Francesco arrumou outra mulher, mas ele devolve perguntando se ela arrumou outro, e Janete garante que pretendentes não faltaram. Por sua vez, Francesco pede que Janete pare de implicar com o menino, dizendo que ele também é um Magliano, e Janete rebate que Francesco até proporcionou o banho da fortuna, acreditando que assim Giuliana ficaria com Marco Antônio para sempre. Francesco confirma que era exatamente essa a intenção, mas Janete ressalta que Giuliana não só abandonou Marco Antônio, como também deixou o filho para trás, e Francesco admite que é verdade. Janete acrescenta que em breve Giuliana terá o verdadeiro neto deles, e teme que a criança passe fome com a italiana e o italiano. Mas Francesco garante que isso não acontecerá, e Janete pergunta como ele pode ter tanta certeza. Logo depois, Janete pede para ir dormir e menciona que ordenou a Mariana que mandasse Tizio embora. Francesco questiona o motivo e defende que Tizio não tem nada a ver com essa história, mas Janete insiste que não o quer na casa, e Francesco assegura que Tizio não sairá. Enquanto isso, Matteo e Giuliana tomam um banho, e Matteo pergunta o que ela fez na cozinha durante o dia. Giuliana conta que fez de tudo, cozinhou, lavou pratos e ajudou Dolores.
Mateu então questiona como os hóspedes a tratam e Juliana responde que eles não conversam com ela porque ela permanece na cozinha ajudando. E por fim, Juliana pergunta se Mateu está desanimado e ele nega, afirmando que em breve conseguirá um emprego. Juliana pede a Mateu que não se esqueça de uma coisa. Mateu pergunta o que seria e ela responde com ternura que ele é a vida dela, fazendo Mateu sorrir emocionado. Em seguida, Juliana comenta que ficaria feliz se tivesse trazido o menino com ela, mas Mateu recorda mais uma vez que o menino não é filho deles, e Juliana afirma que sabe. Então Mateu pede para que não fale mais sobre esse assunto. Juliana o abraça com carinho. Depois Mateu se arruma silenciosamente, beija a testa de Juliana, que já está adormecida, e sai, caminhando pela rua até chegar a mais uma fila na esperança de conseguir trabalho. Enquanto isso, Dolores avisa que vai sair para fazer compras para a cozinha e pergunta se Juliana não quer ir junto, mas ela recusa. E Dolores comenta que desde a chegada de Juliana, ela não põe o pé na rua. Juliana agradece o convite, mas explica que não quer sair e que em breve precisará preparar o almoço para os hóspedes, ficando sozinha, suspirando e garantindo a si mesma que não deseja que Marco Antônio a encontre. Em outro momento, Marco Antônio diz a Janete que o pai dela não virá jantar em casa. Janete pergunta o motivo e ele explica que o pai vai jantar com um cliente. Janete então questiona se Marco Antônio teve notícias de sua esposa e ele responde que não, acrescentando que não está correndo atrás dela, o que Janete considera uma grande mudança. Marco Antônio explica que decidiu enfrentar a realidade e Janete relembra que Juliana nunca o amou, algo que ela sempre alertou desde o início dessa história triste, ouvindo Marco Antônio que apenas ela estava certa. Janete declara ficar muito feliz em ver que ele levantou a cabeça e pergunta se ele tem certeza de que Juliana não foi para a Itália com o italiano, mas Marco Antônio afirma que tem certeza, dizendo que eles não aparecem no consulado italiano e que, se embarcaram, só poderia ter sido de forma clandestina. Quando fica sozinha, Janete pensa consigo mesma que Marco Antônio nem parece preocupado com o filho que Juliana levou na barriga. Enquanto isso, todos trabalham nos cafezais e Maria comenta que o Gumercindo já deve estar voltando. Angélica torce para que o pai tenha conseguido vender algum café em Santos. Leonora observa que parecia tão fácil vender café, já que diziam que valia ouro, mas Angélica argumenta que não vale tanto assim, pois quando se precisa de dinheiro, acaba se entregando café por qualquer preço. Rosana conta que saiu para dar uma volta cedo e percebeu que a venda da colônia estava fechada, questionando a razão. E Leonora diz que passou por lá antes de Batista abrir a venda. Maria pergunta se Rosana tem certeza e Angélica levanta a possibilidade de Batista ter se enganado com o horário. Em seguida, Gumercindo vai até a casa de Paola, que garante que se ele veio saber de Augusto, ela pode afirmar que ele não voltou mais. Gumercindo pergunta se o relacionamento acabou mesmo e Paola dá a sua palavra. Ele diz esperar não tê-la aborrecido por ter voltado e Paola pergunta como está Angélica, ouvindo que vai bem. Na sequência, ela pergunta sobre a neta dele e Gumercindo responde que também está bem, comentando ainda que Angélica e seu genro Augusto estão se dando muito bem, o que deixa Paola contente, pois gosta muito de Angélica. Paola revela que descobriu que não amava mais Augusto e Gumercindo a elogia, dizendo que ela é uma bela mulher. Depois ele afirma que já vai indo, e Paola pede que ele mande lembranças para sua amiga Angélica. Nesse momento, Francesco aparece na casa de Paola e encontra Gumercindo lá, e ambos se observam em silêncio. Bartolo caminha apressado em direção à casa grande e Maria logo pergunta se ele veio para o almoço. Porém, ele responde que não, explicando que já havia se alimentado antes, deixando claro que seu motivo ali era outro. Leonora indaga se algo aconteceu com a filha deles, mas Bartolo assegura que a menina está bem, revelando em seguida que na verdade veio pedir demissão para levar Batista até a cidade, a fim de consultar um médico, pois o garoto apresentava um soluço persistente que não passava de jeito nenhum, algo que já os deixava alarmados. Maria questiona o que exatamente Batista tem, e Bartolo relata que o encontrou deitado, sem força sequer para se levantar, situação em que fez temer algo mais sério. Maria prontamente se oferece para buscar dinheiro para que Bartolo possa pagar a consulta, enquanto Rosana pergunta se Bartolo já experimentou dar um susto em Batista, ideia antiga para curar soluço, e Angélica acrescenta que a sugestão de fazer o beber um copo d'água com o nariz tampado, mas Bartolo retruca que um susto forte poderia provocar até um mal maior e não quer correr esse risco. Angélica pergunta se ele já preparou o coche, mas Bartolo diz que irão de carroça, mesmo com Angélica e Rosana insistindo que o coche seria mais rápido e confortável.
favorável. Maria volta com dinheiro, entrega a Bartolo e comenta achar a situação esquisita, reforçando o clima de preocupação. Nesse momento, a conversa muda de tom quando Gummercindo aparece contando que Francesco o encontrou na casa de Paola por causa de uma longa história envolvendo seu genro, Dr. Augusto, felizmente resolvida sem maiores problemas. Gummercindo pergunta o que levou Francesco até lá, e Francesco explica que Paola é cliente de seu banco e que ele conhece toda a família dela. Ao que Gummercindo questiona se o pai de Paola é o mesmo que ficou com parte da fazenda do falecido Altino. E Francesco comenta que parece que Gummercindo está bem informado, ouvindo dele que não de tudo. Francesco então revela que foi tratar de negócios e que decidiu financiar a fábrica de macarrão que Paola planejava abrir, deixando Paola entusiasmada com a novidade, enquanto Gummercindo se prepara para ir embora, mas é convencido a ficar quando Paola insiste dizendo que o macarrão já está pronto e pedindo para Francesco servir a bebida enquanto ela arruma a mesa. Durante o almoço, Gummercindo elogia a fama do macarrão de Paola e lembra que Angélica chegou a aprender a receita com ela, o que Paola confirma, acrescentando que também a ensinou a fazer suco, e Francesco comenta que realmente parece uma excelente ideia investir na fábrica, enquanto Gummercindo demonstra não compreender muito bem a proposta, mas Francesco garante que entende o potencial. Paola diz que naquele dia Gummercindo provaria seu macarrão especial, ao que ele responde brincando que seu genro Augusto a conquistou pelo estômago, e Paola ri dizendo que não foi apenas por isso. A tensão com Batista, porém, permanece, e todos se mostram preocupados quando Bartolo pede para colocarem o menino no coche, com cuidado e para trancarem a porta das vendas até seu retorno. Eles partem, e um homem que observa comenta nunca ter visto algo parecido. Enquanto isso, Francesco prova o macarrão e o elogia, despertando em Gummercindo a curiosidade sobre o termo pasta usado por Francesco, que explica ser a palavra italiana para macarrão. E Paola reforça a explicação. Gummercindo lembra que Leonora também costuma falar assim na fazenda. E Francesco argumenta que uma fábrica de macarrão como a de Paola pode dar muito certo, com Gummercindo concordando que italianos para comer não faltam, já que a cidade parece ter mais italianos que gente. Comentário que faz Paola sorrir sem graça e deixa a mesa levemente silenciosa por um instante. Enquanto isso, Mateu caminha pelas ruas em busca de emprego e Juliana ajuda Dolores, perguntando se Mateu já chegou, mas Dolores diz que não e pede para ela guardar a comida dele quando voltar. Juliana prepara os pratos com capricho enquanto Dolores serve os clientes. Em outro ponto, Marco Antônio pergunta se Gummercindo e Francesco almoçaram juntos, e Francesco confirma, convidando Gummercindo a se acomodar. Marco Antônio quer saber se Gummercindo abrirá uma conta no banco, mas ele responde que não por enquanto. E então pergunta se Francesco teve notícias da nora, deixando o italiano em silêncio antes de devolver a pergunta, ouvindo de Gummercindo que também não procura o genro. Marco Antônio comenta que tampouco estão procurando Juliana e indaga como Rosana tem passado. Mais tarde, já a caminho de trem, Gummercindo reflete enquanto Maria, conversando com Olavo, diz que ele foi a Santos negociar a venda do café e provavelmente já deve estar voltando. Olavo pergunta pelas meninas, e Rosana explica que não há mais nenhuma menina em casa, ouvindo de Olavo que é força do hábito chamá-las assim, ao que Maria acrescenta que suas filhas já são mães. Olavo pergunta como vão os maridos de Angélica e Rosana, e Angélica garante que Sil está viajando a trabalho com política, enquanto Rosana revela que o dela foi embora de casa, deixando Olavo surpreso ao dizer que jamais imaginaria chegar à fazenda e receber uma notícia dessas. Mas Rosana confirma que é a mais pura verdade. Olavo pergunta a Rosana sobre o filho dela, e Rosana responde com serenidade que o menino ficou com ela, deixando Olavo sem palavras, a ponto de confessar que não sabe nem o que dizer diante da situação. Mas Maria intervém com suavidade e garante que ele não precisa dizer nada, pois, como ela afirma com fé, o homem propõe e Deus dispõe. Olavo então comenta que o casamento de Rosana sempre pareceu carregado de preocupações, e Rosana concorda reconhecendo que ele disse uma grande verdade. Em seguida, Olavo observa que Rosana parece realmente conformada, e ela confirma que está, enquanto Angélica acrescenta que, apesar de tudo, a vida continua, refletindo o pensamento de que mesmo diante de rupturas, a existência segue em frente. Olavo comenta que muitas vezes as pessoas celebram um casamento acreditando que apenas a partida definitiva, a desencarnação, poderia separar o casal, mas logo depois de deixarem a igreja já se separam, enquanto Angélica pondera que, em outros casos, jamais se separam, vivendo uma vida inteira carregando uma cruz, principalmente as mulheres, que muitas vezes suportam mais do que deveriam. Maria observa que muitos preservam o casamento por convivência ou costume. E Rosana comenta que, nesse processo, acabam perdendo a alegria de viver, pensamento que Padre Olavo concorda com um aceno, repetindo em essência o que Maria já havia dito, reforçando a reflexão sobre o peso e a complexidade das relações.
Maria então pergunta se o padre gostaria de um refresco, e Angélica prontamente se oferece para pedir à dona Leonora que faça uma bela limonada, enquanto Rosana avisa que irá ver seu filho, e Maria convida o padre a se acomodar, oferecendo-lhe um momento de descanso. Em seguida, Maria suspira como quem retorna à própria rotina e pergunta distraidamente sobre o que conversaram antes. Mas Olavo, talvez desejando aliviar o clima, muda de assunto e pergunta se o marido de Maria conseguiu vender o café, desviando a conversa para questões do dia a dia. Enquanto isso, Mateus chega em casa e encontra Juliana dormindo, suspira profundamente e passa a mão na cabeça, observando em silêncio e se questionando intimamente sobre o que está fazendo de sua vida, numa mistura de carinho e incerteza. Em outro momento, Janete pergunta com quem Francesco almoçou e ele quer saber por que ela quer saber disso. Janete explica que perguntou apenas por curiosidade, mas Marco Antônio interfere dizendo que Francesco almoçou com um fazendeiro do interior que depois esteve com ele na casa bancária. Ao que Janete declara que não vai perguntar mais nada. Marco Antônio aconselha Francesco a ter cuidado com Janete, mas Francesco responde que não está fazendo nada de errado, e Marco Antônio reforça que nunca é demais ter cautela, deixando Francesco pensativo e levando-o a refletir sozinho sobre as palavras do amigo. Juliana auxilia Dolores na cozinha e Mateu observa atentamente. Dolores elogia, dizendo que a esposa de Mateu é uma ótima ajudante, e Mateu agradece. Em outra parte da casa, Gomesindo comenta que não esperava encontrar Olavo ali, e ao padre explica que chegou à tarde para uma visita e não encontrou ninguém, enquanto Gomesindo justifica que estava ocupado cuidando da vida, que anda complicada. Nesse momento, Maria surge com uma notícia triste, dizendo ter algo grave a contar, e Angélica pergunta se é sobre Batista. Maria confirma com pesar que Batista desencarnou, deixando todos surpresos. Gomesindo questiona, e Angélica repete que ele de fato veio a falecer, causando ainda mais incredulidade, já que Gomesindo recorda que Batista parecia cheio de saúde. Maria explica que ele veio a desencarnar em razão de um soluço persistente que não cessava, algo que parece inacreditável. Gomesindo diz nunca ter ouvido falar de alguém que tivesse desencarnado por causa de um simples soluço, e Olavo acrescenta que certa vez ouviu sobre um rei que passou pela mesma fatalidade, embora não se lembre do nome, o que desperta a curiosidade de Maria e de Gomesindo, que também perguntam qual rei seria esse, mas Padre Olavo admite que não recorda no momento. Gomesindo então pergunta o que foi feito no corpo de Batista, afirmando que será preciso levá-lo ao cemitério para o sepultamento. Bartolo explica com tristeza que Batista deu seu último soluço e partiu, e Muxoxo questiona se a causa foi realmente o soluço, ao que Bartolo responde que nem mesmo o doutor conseguiu esclarecer ao certo. Um dos homens presentes comenta que a vida é mesmo infinita em seus mistérios, e acrescenta que ao menos Batista não continuará roubando na caderneta, mas Bartolo defende a memória do amigo, dizendo que ele jamais roubava ninguém. Leonora então procura Bartolo para informar que o patrão já foi avisado da notícia e acrescenta que, como Batista não tinha família, o enterro será realizado no dia seguinte na cidade, pedindo também que Bartolo recolha todos os documentos de Batista que estavam guardados na venda, encerrando assim a sucessão de revelações com um ar de despedida. Bartolo pergunta a Gomesindo se ele realmente vai se dar esse trabalho, e Gomesindo responde que para ele foi um verdadeiro baque o italiano ter partido daquela maneira inesperada, relembrando que fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar salvar o casamento da filha. Porém, Padre Olavo pondera que aquela união já havia começado de forma errada desde o princípio, e relembra que ele mesmo não queria realizar a cerimônia porque percebia que não havia harmonia entre o casal. Olavo comenta que o noivo de Rosana não esboçou um único sorriso durante toda a celebração, sinal evidente de que algo não estava bem. E Gomesindo acrescenta, ainda mais surpreso, que o que mais espanta é o fato de o genro ter saído sem um vintém no bolso, deixando para trás um mundo de cafezais, e pior ainda, indo à casa de Marco Antônio para roubar a esposa dele, uma mulher cercada de luxo e riqueza, como se fosse uma princesa. Mas Padre Olavo observa com serenidade que o amor não enxerga essas diferenças materiais. Gomesindo rebate com um ditado antigo, dizendo que quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela, e o padre pede para mudarem de assunto. Em seguida, Olavo pergunta se Gomesindo conseguiu vender o café em Santos, mas ele revela que praticamente jogou o produto fora, e que ao chegar em casa, recebeu a triste notícia de que Batista havia desencarnado em consequência de um simples soluço. Olavo comenta que ainda não conseguiu lembrar o nome do rei que também teria falecido de soluço, o que provoca um breve silêncio enquanto todos se olham intrigados. Nesse momento, Angélica pergunta a Rosana se ela ouviu quando Gomesindo mencionou ter estado na casa bancária do senhor Francesco, e Rosana confirma com um aceno de cabeça.
Angélica observa então que, pelo que entendeu, Marco Antônio não está mais em busca de Juliana, mas Rosana responde de maneira firme, questionando qual a importância disso agora. Angélica, insistente, ressalta que Marco Antônio perguntou por ela, insinuando que ele demonstra preocupação e talvez algum interesse. Mas Rosana, incomodada, pede para que a irmã encerre aquela conversa e a acompanhe até a porta de saída. Antes de ir, Angélica provoca perguntando se Rosana não ficou nem um pouco impressionada com o Marco Antônio. E Rosana responde que apenas sentiu pena dele. Angélica, despedindo-se, deseja que Rosana durma com os anjos e afirma que a vida dela continua com ou sem marido, tentando encorajá-la a seguir em frente. Enquanto isso, Juliana suspira de cansaço e Mateu comenta que ela trabalhou o dia inteiro na cozinha. Juliana confirma dizendo que está ali desde cedo e pergunta por que ele quer saber, mas Mateu diz que é por nada. Ele explica que não veio almoçar porque estava muito longe, e ela diz que já imaginava. Mateu conta que esteve na Moca e Juliana pergunta onde fica, mas ele responde que não adianta dizer, pois é distante e não muda nada. Mateu lamenta que muitas fábricas estejam mandando trabalhadores embora e comenta que acha melhor eles irem embora também e tentarem trabalho em alguma fazenda de café, mas Juliana garante que isso eles não farão. Mateu insiste dizendo que há muitas outras propriedades onde poderiam tentar a sorte e, no momento de frustração, questiona em tom alto o que é que ele deve fazer, o que leva Juliana a pedir que ele fale mais baixo, lembrando que há gente dormindo. Mateu admite estar nervoso e Juliana, com calma, pede que ele não fique assim, tentando tranquilizá-lo, até que Mateu a beija com ternura. De volta à conversa na fazenda, Gumercindo comenta que o que lhe resta fazer é providenciar o fim do casamento da filha no papel, pois não deseja correr o risco de o italiano um dia voltar e reivindicar posse das terras, e Padre Olavo diz compreender a preocupação, mas confessa não saber ao certo como ele poderá conduzir essa questão legal. Maria então aparece e avisa que o quarto de Padre Olavo já está preparado, sugerindo que todos se recolham para descansar. Olavo admite que ainda não consegue se lembrar do nome do rei que desencarnou de soluço, e Gumercindo encerra dizendo que o importante é que seu empregado Batista realmente faleceu dessa forma, portanto, o padre pode repetir a história sem medo, já que é a pura verdade. Em outro canto, Francesco observa atentamente a foto de Paola ao lado dele, quando de repente Janete surge e pergunta se ele está falando sozinho. Francesco quer saber por que Janete ele está acordada àquela hora, dando início a mais um diálogo carregado de segredos e reflexões. Janete ressalta que estava aguardando Francesco ir se deitar, e em meio a esse clima noturno, Francesco questiona que perfume é aquele que sente no ar. Porém, Janete explica que comprou o aroma durante sua viagem à França, ao que Francesco comenta que ela poderia ter escolhido algo melhor, fazendo Janete lembrar que passou um ano inteiro fora daquela casa e que, ao retornar, precisa ouvir críticas desse tipo. Por isso, ela diz que vai voltar para a cama, enquanto Francesco pega novamente a foto que havia escondido na gaveta para que ela não a visse, contemplando-a em silêncio. Em outro cenário, Mateu observa Juliana dormir tranquilamente, até que Juliana chama por Dolores, e ao despertar garante que, quando abriu os olhos, Mateu já não estava por perto. Dolores então comenta que talvez ele tenha se levantado de madrugada, mas Juliana afirma que ele saiu sem ao menos se despedir. E Dolores acrescenta que provavelmente o marido de Juliana está procurando emprego, lembrando ainda para que Juliana e Mateu não esqueçam de que, apesar das dificuldades, não estão dormindo na rua. Enquanto isso, Maria relata que o Padre Olavo saiu em busca de Gumercindo, explicando que ele vai passar pela cidade para encomendar a alma de Batista, antes que o corpo seja enterrado. E nesse meio tempo, Angélica pergunta se o marido de Leonora já encontrou os documentos de Batista. Porém, Maria revela que ele possuía apenas uma certidão de nascimento e algumas cartas antigas que já estavam ilegíveis. Ao que Rosana observa que Batista era mesmo um homem sozinho no mundo, mas Angélica questiona de quem seriam aquelas cartas, levando Maria a perguntar que importância isso teria agora. E Rosana comenta que talvez Batista não fosse tão solitário assim, enquanto Leonora sugere que as cartas podem ser apenas lembranças de algum momento especial. Maria reforça que o Sr. Batista nunca falou nada sobre sua vida pessoal e Angélica suspeita que ele poderia ter algum dinheiro guardado. Mas Leonora garante que Bartolo não encontrou nenhuma quantia no quarto e Maria complementa dizendo que Batista nunca saía da fazenda para gastar com nada. Em seguida, Mateu, por sua vez, segue pelas ruas em longas filas à procura de emprego, enfrentando a incerteza do dia, e quando finalmente retorna, Juliana se mostra contente com sua presença, mas Mateu pede que ela não diga nada e solicita que o deixe sozinho.
sozinho, explicando que vai tomar um banho, inclinando-se antes para beijar suavemente a testa de Juliana, que permanece pensativa. E assim, quando fica sozinha, suspira profundamente e se questiona sobre o que realmente deve fazer diante de tudo o que está acontecendo em sua vida.